Bom dia, colegas. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. A gente fala aqui do Parque do Imigrante, também em imagens. Está aqui conosco o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Gilmar Queiroz, aqui no Parque do Imigrante, que é um dos locais de abrigo, também a sede da Defesa Civil, onde muitas coisas acontecem. E o Queiroz vai atualizar aqui para a gente como é que está a questão de famílias retornando para suas casas, outras que permanecem aqui no parque e todo um trabalho feito, trabalho de doações, de limpeza, o que precisa de doações e como vai continuar também toda essa mobilização. Queiroz, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gabi, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui, não paramos, né? Essa situação é uma situação atípica, nós estamos com 730 pessoas ainda em abrigos no município e esse cenário vai permanecer um pouquinho mais longo essa vez, né? Porque agora muitas casas foram destruídas. Então nós tínhamos a situação anterior que as pessoas pegavam água, subia, baixava, limpava as casas e voltavam. Essa vez vai ser um pouco diferente, então esse cenário vai demorar um pouquinho mais, mas a gente está dando todo esse suporte, todo esse apoio para as famílias que permanecem no parque, para aquelas que queiram voltar para casa, né? Então aos poucos elas estão retornando. Nós tivemos com um número total de 1.300 pessoas aqui, hoje são 730 em 5 abrigos diferentes do município. Então a gente está dando todo esse suporte para eles, né? No que for possível a gente estará ajudando, a administração estará auxiliando, né? Dando todo esse apoio a todas essas pessoas. Isso mais ou menos por aí, né? E se demorar um pouco mais, Queiroz, vocês estimam quanto tempo que deve ter ainda famílias nos abrigos ou por enquanto isso não dá para prever? Nós não temos como prever. Nós estamos com alguns projetos para construções de casa, algumas já foram aprovadas, inclusive, né? Estamos aguardando disponibilidade orçamentária para que realmente saia do papel, né? Então, às vezes é um pouquinho burocrático essa parte, mas ela está em andamento, a gente está trabalhando, a gente também já buscou recursos junto ao governo federal com relação à limpeza urbana, com relação à ajuda humanitária, então a gente está trabalhando bastante em cima disso, para que esses recursos chegando a gente já vai dando andamento, né? Eu acho que todo mundo acompanhou aí que já foram retiradas das ruas em torno de 60 toneladas de entulhos e barro, enfim. O pessoal está trabalhando, todas as secretarias estão trabalhando firmes e fortes para tentar restabelecer o mínimo, pelo menos, a cidade voltar à sua normalidade, né? Você fala dessa questão da limpeza da cidade e aí a gente já entrando na questão de limpeza das casas também. O que é preciso de doação no momento? Qual é o foco principal para quem quer ajudar? Justamente nós estávamos falando hoje, nós estamos com um pouquinho de dificuldade com relação a kits de higiene e limpeza. Então, se as pessoas puderem, nesse sentido, colaborar com kits, higiene e limpeza e destinar ao Recri ou ao Porto Novo, que são os dois centros de distribuição, esses pontos aí estarão auxiliando, né? Na verdade, distribuindo para a comunidade, que está, por sua vez, pegando lá no CIAPAC, né? As pessoas que fazem o cadastro vão no CIAPAC, pegam esses kits para fazer a limpeza de suas casas. Então a gente pede que as pessoas que quiserem fazer alguma doação nesse momento, que o façam com kits de higiene e limpeza. Questão de voluntários, Queiroz, para ajudar nessa limpeza, passa por vocês também ou é direcionado a outro ponto? Nós temos uma pessoa que está responsável pela parte dos voluntários, né? A gente até auxilia também no que for possível, mas a gente não está extremamente dedicado a essa parte dos voluntários. Então tem uma pessoa específica, mas aquela pessoa que quiser, de repente, ser voluntário e não queira se cadastrar com ninguém, pode ir em vários pontos que tem na cidade, né? Que as pessoas estão limpando a casa. De repente adote uma família, né? Vai lá naquela família que está limpando a casa, faça isso, ajude aquela família, de repente, dentro da sua disponibilidade, faça aquela, de repente faça um vizinho, enfim. Eu acho que o voluntário em si a gente não pode cobrar dele, né? O voluntário a palavra já é voluntário, então ele pode se dedicar e da melhor forma que ele pode se disponibilizar para fazer, né? Nesse momento um momento de limpeza, então se ele puder ir, de repente ajudar numa casa, ajudar de repente o pessoal que está limpando as ruas, ou faça, né? Então da maneira que achar necessário, de repente auxiliar em um desses depósitos, uma separação de roupas, uma triagem, né? Enfim, de materiais de limpeza. Então, o voluntário pode ter várias utilidades nesse momento. Toda ajuda é bem-vinda. Queiroz, muito obrigada por nos atender, parabéns pelo trabalho realizado até aqui e ainda a gente tem muita coisa pela frente. A gente que agradece a disponibilidade, agradece a imprensa que está sempre junto conosco aí. A gente não vai deixar a população desassistida, né? Então a gente vai auxiliar, enquanto for preciso, a gente vai estar aqui para auxiliar a comunidade.
Tá certo. Esse então Gilmar Queiroz, coordenador da Defesa Civil de Lajeado, conversando conosco. A gente falando aqui do Parque do Imigrante. Quem nos acompanha em imagens pode ver, né? Movimentação de carros, volta e meia chega doações, famílias também transitando por aqui. Esse é um dos pontos que funciona como abrigo dos 5 que tem em Lajeado. Ainda muitas pessoas fora de suas casas, algumas já retornaram, mas esse trabalho continua e vai ainda por longos dias, porque a gente sabe que tem gente que ainda não tem casa para voltar, então a Defesa Civil segue nesse apoio em diferentes frentes. Com informações da reportagem, Gabriela Rautrive.